ruim. Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Turulense Vai Ser Feliz. Como a gente já não tem mais papas na língua, como vocês viram nas semanas anteriores, hoje eu quero conversar um pouco sobre questões envolvendo ética e câncer. Obviamente que não ética médica, porque eu não tenho essa profissão nem essa formação. Mas como paciente, qual seria o meu ponto de vista em relação a algumas questões que tem aí no meio oncológico? A primeira questão que eu gostaria de falar é uma questão que foi apontada em uma palestra muito legal da USP, em os encontros com a sociedade que ela faz no final de cada mês, apontada por um médico muito experiente, chefão lá do AC Camargo, que foi a questão ética se você faz ou não testes genéticos em crianças que têm um histórico familiar de doenças oncológicas e se a resposta for sim, positivo para alguma mutação de gene, se isso deve ser conversado com a família e com a criança ou se isso deve ficar retido com o médico. O meu posicionamento particularmente é o mesmo do que o médico disse. Ele, enquanto personalidade, acredita que se for feito um exame genético com criança, ele acredita que isso deve ser feito caso haja muitos casos de um determinado tipo de câncer em pessoas jovens naquela família, que sim, ele abordaria esse assunto com a criança e com a família, mas que seria de uma forma muito concisa e muito privada, para que essa criança não sofresse preconceito e que também fosse de uma forma a ajudar na prevenção dessa doença do que tacar o terror na vida dessa família. Quando se detecta uma mutação de gene, existe uma possibilidade de 50% a 70% daquela pessoa desenvolver aquele tipo de câncer da mutação. Então, quanto antes ela começar uma prevenção e um acompanhamento para evitar que a doença se manifeste, e se a doença se manifestar que seja pega em estágio inicial, eu acredito que todo mundo sai ganhando. Outro assunto polêmico em relação a teste genético é se deve fazer esse teste em embriões. Existem algumas pessoas que fazem um teste genético, dá positivo para um certo gene, de um certo tipo de câncer. Aí a pessoa decide engravidar e aí vai o homem, a mulher, um dos dois tem a mutação e eles decidem então conversar com o médico e dizer: doutor, quais as chances dessa criança nascer com essa mutação genética? Aí vai depender de todo um cálculo que um oncogeneticista vai fazer e um oncologista vai fazer. Mas existe esse risco. E a pergunta que fica é: fazer o teste ou não no embrião? E se o embrião tiver a mutação, vai fazer um aborto? Como é que isso funciona perante a lei, perante aquela família? Então são muitas questões ainda éticas que os médicos conversam. A gente acha que médico bom é aquele médico que fica lá no consultóriozinho dele, atendendo e blá blá blá. Não, gente, fiquem atentos se os médicos que você consulta são médicos que frequentam congressos, se são médicos que estão sempre com a sua literatura atualizada, com tudo que há de mais novo na profissão. Médico é uma profissão muito bacana, mas como qualquer outra, se você não tiver uma atualização constante, você fica só aquele médico que vai falar que tudo é virose. Essa câmera parou de gravar porque acabou a bateria, mas né, gente, o mundo do YouTube é essa farsa aí mesmo, a gente edita e tá tudo junto. Outra questão um pouco difícil dentro da ética é das mulheres que ainda querem constituir família e se veem de frente de uma mutação genética. A questão da fertilidade vem sendo muito tratada, mas muitas vezes muito maltratada pelos médicos. O que acontece? Antes, as mulheres que tinham câncer, elas não sobreviviam o suficiente ou não tinham a qualidade de vida e as possibilidades para se reproduzir, ter uma vida normal depois do câncer. Hoje, a vida pós-câncer é muito normal que as pessoas fiquem bem, se tratem e cheguem até a obter uma cura. E aí, se você, por exemplo, tem a mutação genética nos genes BRCA1 ou 2, ou nos dois, que são os exames genéticos que você faz para câncer de mama e câncer de ovário. Aí você vê e acontece com você o que aconteceu com a Angelina Jolie. Você se vê de frente de uma questão. E daí? Será que eu congelo os ovos porque vai que eu tenho câncer? Mas daí o congelamento de ovos ou congelamento de embriões
é uma questão muito delicada, porque não é um processo igual ao do homem. Colher espermatozoide é super fácil para os homens, né? Há algo aí, você faz a pré-consulta, colhe o material e, bem, mas para a mulher é um monte de hormônio que você precisa tomar, e aí eles tentam colher dentro do seu período fértil um tanto de ovos, e daí os ovos não dão certo, daí você tenta fazer, por exemplo, congelamento de embriões, e é muito complexo, e para a mulher é um pouco mais, muito mais difícil do que o homem, na verdade. Porque o homem, para colher os espermatozoides, não é nada invasivo, mas para as mulheres é um procedimento invasivo. De baixo risco, mas invasivo. Outra coisa que eles estão se preocupando, então, é como lidar, então, com essa mulher que tem essa mutação genética, mas que quer constituir a prole, mas ainda não desenvolveu câncer. Alguns médicos vão ter opiniões X e Y, então é importante que você tome uma decisão bacana se você se encaixar nesse caso. Outra coisa que as pessoas fingem que elas não sabem que existe é o efeito placebo. Em tempos de caos com fosfetanolamina, as pessoas têm dificuldade de aceitar que algumas substâncias atuam como placebo. E aqui eu não estou afirmando que fosfetanolamina é um placebo, que fique isso bem claro. Mas esses dois termos andaram junto nas discussões. Os estudos para fosfetanolamina estão sendo feitos, apesar que tem uma galerinha na internet muito com raivazinha, porque é mentira que os estudos sendo feitos, e tem portal da transparência mostrando que dia 10 de outubro já começaram os primeiros testes em seres humanos. Por quê? Porque a fosfetanolamina foi vista que ela não tem toxicidade alta, e ela foi insuficiente dentro do que ela se propõe a fazer, mas com certeza por pressão social eles vão proceder com os testes clínicos. Esperamos sempre que o melhor venha, mas nem sempre o que a gente deseja acontece. Os estudos que precisam ser feitos estão sendo feitos, o que é muito importante para as pessoas de uma vez por todas começarem a pensar, né? E aí eu fugi um pouco do assunto, mas o que foi falado em relação à fosfetanolamina numa época, por exemplo, é que ela era o efeito placebo. E muitas pessoas não sabem o que é o efeito placebo. Então o efeito placebo é o seguinte: eles pegam dois grupos de pessoas e para metade desse grupo eles dão a substância na dose certa que eles determinaram, e para outra metade eles dão pílula de farinha de trigo. E eles vão avaliar quais são os efeitos de um ou de outro. Então eles vão avaliar tudo. É através disso que eles conseguem, por exemplo, escrever a bula de um medicamento. Fosfetanolamina, antes de ter um estudo, e se um dia for aprovada pela Anvisa, vai ter que ter uma bula com todas essas coisas. E essas pessoas que participam desses estudos vão poder relatar, então, se elas tiveram náusea e tal. Por exemplo, você pega um remédio para dor de cabeça, vai ter uma bula gigante sobre os efeitos colaterais que podem ou não acontecer. Se um simples remédio para dor de cabeça tem efeito colateral, será que um remédio que trata câncer não teria? Não são coisas que a gente tem que pensar. Para algumas pessoas que recebem a pílula de farinha de trigo, muitas vezes elas relatam melhora na dor, se é um remédio para dor, ou em como ela está se sentindo, ela se sente mais disposta, ela acredita fielmente que aquilo é devido ao medicamento. Mas ela foi dada, se ela faz parte da metade que ganhou a pílula de farinha de trigo, ela não recebeu nada, e isso se chama efeito placebo. Quando você acredita fielmente que uma substância é passível de ser boa para sua saúde, só que no final das contas, se a gente for falar, por exemplo, de uma lesão de câncer, se for medida a lesão antes e depois da pílula de farinha de trigo, a lesão vai continuar a mesma. Mas se a pessoa tinha muita dor antes e depois ela passa a ter menos dor ou dor alguma, isso significa que existe algum mecanismo no nosso cérebro que consegue, quando a gente acredita muito numa coisa, a gente se sente melhor, mas a lesão tumoral em si, ela não diminui. Muitas pessoas fazem relação do efeito placebo com a fé. Os médicos afirmam que dentro do efeito placebo, como eu disse anteriormente, não existe a redução de determinadas lesões tumorais. Mas a gente sempre já ouviu uma história de alguém que teve muita fé e se curou sem qualquer medicamento. E isso não necessariamente se dá porque ela recebeu uma coisa: você não vai mais ficar doente. O corpo humano é cheio de mistérios que ainda a gente está por desvendar. Isso pode ter sido, né, esse mecanismo do corpo do ser humano, um mecanismo usado por Deus para curar algumas doenças? Com certeza.
mas como também pode ser algo ali normal do nosso dia a dia. É uma linha muito tênue entre fé e efeito placebo, mas eu acho que a fé é algo muito maior do que o efeito placebo e é algo mais divino. Eu acho o efeito placebo uma coisa mais... não sei. É um tópico a se pensar, vamos refletir sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse update de coisinhas que eu gostaria de falar, mas que só daria um vídeo se elas estivessem todas juntas. Eu espero que a gente se veja nos próximos vídeos, continue nos acompanhando, acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e para quem já é inscrito, muito obrigada pela audiência de vocês e pelos comentários e sempre deixem dúvidas e críticas construtivas, que é muito importante para mim. Um beijo, a gente se vê. Tchau!